pouquinho dentro dessa família aqui, maravilhosa, magnífica aqui. Que Deus possa nos abençoar nessa noite com a presença e com a palavra dele. 2 Reis, capítulo 4, verso 8. 2 Reis 4, 8. 2 Reis 4, 8. 2 Reis. 2 Reis. 2 Reis. 4, 8 de segunda? Beleza. Certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade convidou-o para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para também comer. A mulher disse ao marido: sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho aqui no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para assim ele ficar. Um dia, Eliseu voltou a Sunem e subiu ao quarto para descansar. Disse ao seu servo Geazi: chame a sunamita. Quando ela veio, Eliseu disse a Geazi: diga-lhes: somos gratos por sua bondade, pelo seu cuidado para conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Não, respondeu ela. Minha família cuida bem de mim. Não, minha família cuida bem de mim. Verso 14, mais tarde Eliseu perguntou a Geazi o que podemos fazer por ela. Geazi respondeu: olha, o líder, Eliseu, ela não tem filhos. E o marido dela já não é essa Coca-Cola toda. Ele é idoso. Chame-a de novo, disse Eliseu. A mulher voltou. Enquanto ela estava à porta do quarto, Eliseu lhe disse: ano que vem, por essa época, você estará com um filho nos braços. Disse a mulher: não, meu senhor, por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Palavra de Deus para nossas vidas nessa noite hoje. Que nosso coração esteja faminto, receptível, para que receba assim então a palavra de Deus. Bom, nós estamos olhando aqui que o texto diz que é uma mulher rica igual a essa pessoa que está do seu lado. Que é isso? Eu vou aumentar mais um pouquinho então o teu nível. Essa mulher, ela tem muito dinheiro, muita grana, muitas propriedades, igual essa pessoa que está do seu lado. Amém, pessoal? Bom, quem não levantou a mão agora vai ficar pobre a vida inteira. Olha o medo, né? Cuidado, que a palavra que sai do altar. O texto mostra para a gente uma coisa que nos ilustra essa história. E o texto começa com a seguinte colocação: uma mulher rica da terra de Sunem. E o texto dá origem a ela. Ok? Nasceu no Brasil, brasileiro. Nasceu na Argentina, argentino. Nasceu em Bangu, calorento. Que isso, pessoal? E o texto mostra que ela é rica e morava numa cidade cujo qual nós entendemos que, pela história contada, mais abaixo ainda, que iremos finalizar bem lá embaixo, o marido dela tinha homens ao seu trabalho, animais ao seu trabalho, mula, jumentinha é colocado aqui, ceifeiros são colocados. Uma vez, o filho que ela vai receber através da vida do profeta aqui, a profecia dele, irá estar trabalhando com seus pais, ou seja, olhar aquilo que um dia ele será o sucessor. Então nós estamos falando de alguém aqui, proprietário de uma grande herdade aqui, patrimonial, chamada mega de fazenda, produtora do plantio, produtora de animais, ou seja, uma mulher muito rica que o texto começa colocando o que ela tem e nem nome dar-se a ela. O que ela tem aqui é o que ela possui e onde ela mora. E o texto diz que ela é rica e morava na cidade de Sunem. E, de repente, olhando esse homem de Deus, imagine, Eliseu tem uma escola de profeta, e Eliseu diretamente, assim como ele foi servido, e como ele serviu, e como ele instruiu também
foi instruído por Elias, assim também ele está passando um bastão. Ele está criando um legado. Então, Elias formou Eliseu, e Eliseu agora está fazendo uma escola direta com Geazi. Porém, ele tem outros profetas, cujo qual também vieram de Eliseu, de Elias, e quem tomou conta dele foi o Eliseu. Até que na morte, ou na sucção de que Deus rebateu Elias, os profetas de Elias andaram procurando Elias por aí. Cansaram, voltaram, e Eliseu falou, eu não disse. Por que Eliseu disse para ele, não vá procurar Elias por aí? Porque o Eliseu viu a capa de Elias cair sobre ele. O contexto diz que a condição de ele receber a bênção dobrada de Elias era, não tire os olhos de mim quando o Senhor me tomar para ele. Então tem alguém aqui com muita intimidade dos milagres que Elias fez. E se você contar a unção dobrada, justamente, ele fez o dobro de milagre cujo qual Elias fez. E o texto mostra para a gente que esse homem é um homem estimado, aonde alguém da sociedade, possuído de um grande valor, dinheiro, financeiro. Imagine alguém que tem dinheiro, dificilmente essa pessoa vai acreditar, porque por muitas vezes o dinheiro é um Deus para a pessoa. Por muitas vezes o dinheiro impede ela de acreditar em alguém. Faz com que a fé dela seja isolada, ela fala, não depende de ninguém, pago minhas contas, vivo, pronto, acabou. Só que essa mulher anda reparando esse homem que passa. Não diariamente, até porque a cidade dela até o monte onde ele vai estar, o Carmelo, é 50 km, 50 quilômetros. Então ele vai buscar ao Senhor de prates, assim como Elias também, Moisés também, sobe ao monte, fica com o Senhor, depois vem fazer a peregrinação e a obra missionária dele, para a utilização profética dele. E numa dessas passadas, ela observou e se compadeceu e deu apenas um prato de comida para ele, dizendo para ele, olha, se alimenta aqui. O texto diz que convidou para fazer uma refeição na sua casa. Aí depois de muito tempo que ele passava por lá, ou seja, por diversas vezes que ele peregrinou de frente à casa dela, né, passando pela sua fazenda, ele parava na casa dela. Acredito que da primeira refeição ela falou assim, ó, sempre que precisar, as portas estão abertas. Receber um homem de Deus é a mesma coisa que receber Deus na casa. Então ela diz, ó, porta aberta para o Senhor, a hora que o Senhor quiser pode entrar aqui, pode fazer a sua refeição. E foi criando esse vínculo. Acredito que a gente lê de uma linha de ouro, no mesmo versículo, parece que a gente está lendo uma história que foi uma refeição só, ou que foi de manhã e à tarde, e à noite, não. Foram vários dias, Eliseu indo, voltando, e na casa dela fazendo a refeição, até que ela foi ganhando confiança. O testemunho de Eliseu foi um testemunho no qual contagiou o coração dela, ganhou o coração dela, e ela se sente na obrigação de construir algo maior ainda para um profeta. Além de uma refeição, ela falou, esse homem precisa descansar, esse homem vive trabalhando para Deus, é exaustivo, ele passa aqui, a caminhada dele é longa, entendeu? Faz muitas coisas, e ela abre o coração, e o verso de número 9 diz que a mulher pediu ao marido, ou perguntou e disse, comunicou ao marido, ó, sem dúvida, marido, que também não tem o nome, esse homem que passa por aqui é um santo. O que ele é? Santo homem de Deus. Irmão, vejam bem, deixa eu falar assim, olha aqui, flamenguista, tirando a camisa, você é um santo homem de Deus. Agora, flamenguista, você é homem de Deus. Qual o mais forte que você acha? Santo ou somente homem de Deus? Porque homem de Deus, todo mundo diz e faz essa nomenclaturação sobre cada um. Não, eu sou homem de Deus. Agora, santidade tem que provar. Santidade requer comprometimento, compromisso, porque a palavra santo é separado dos demais. Kadosh no original, ou seja, então ele é santo, não porque tem uma auréola, porque tem uma asa de anjo, não pelo tamanho das vestes, não, é que ele é separado, não se contamina com nada desse mundo. Ele é exclusivo somente para Deus, santo, separado, Kadosh. E essa mulher, ela faz essa descrição sobre Eliseu. Ela diz para o seu marido, ela chega para o marido. Por que ela comunica ao marido? Certamente, iremos ver nas entrelinhas mais tarde, em que o marido estava ativo no plantio, no serviço da fazenda, e ela parece que era a governanta da casa, gerindo os afazeres da casa, dando ordem aos funcionários da casa, como você vai ver na frente também, uma mulher que preparava a casa, a mulher do Salmo 128, né? Feliz é o homem que teme ao Deus e trabalha, e feliz é a mulher que está no lar,
cuidando do marido, das coisas do lar, dos seus filhos e etc. A Bíblia chama ela de edificadora. Então ela faz uma anunciação ao seu marido. Ela faz uma comunicação dizendo, olha, por diversas vezes, esse homem já passou aqui. E o relato, detalhe, acima, ela sabe do relato que houve um milagre com Eliseu. Qual o milagre acima? Havia uma mulher viúva, perto dessa cidade, cujo qual só tinha um pouco de comida. E ela chegou para Eliseu, bem similar à história de Elias. Ela disse assim, olha, o meu marido servia ao teu Deus há muito tempo. E ele morreu, eu fiquei sozinha, sem marido, mas ela tinha filhos. E Eliseu perguntou para ela, o que tem em casa? Ela, um pouquinho de farinha. E aí Eliseu falou, pega vasilha, muita vasilha, teus vizinhos, e farinha e azeite. E ali houve a multiplicação até que as vasilhas e o azeite acabaram. Ela sabe dessa história. Então foi comprovado pelo que não falaram, pelo que ela viu. O milagre percorreu, o assunto foi adiante, mas ela contemplou e falou, caramba, é isso mesmo que me falaram. É esse cara mesmo. E ele está alojado aonde? Almoçando e jantando na casa dela. O que ela fala para o marido? Precisamos ser abençoados. A Bíblia diz que todos aqueles que recebem os ministros de Deus sem querer, de uma forma inevitável, Filipenses, ele diz que alguns receberam anjos sem saber. Ou seja, a hospitalidade, ser hospitaleiro, recepcionar as pessoas, é como se você estivesse recebendo o próprio Deus. Você vai ver isso em Gênesis capítulo 18. Deus se transfigurando em seres humanos, indo na casa de Abraão. Os anjos indo até Sodoma e Gomorra, na casa de Ló. Então, ser hospitaleiro, abrir as portas para uma célula, para uma casa, para um trabalho, é receber a presença de Deus também. Dizer para os irmãos da célula assim, tem um banco aqui, o banheiro ali, a cozinha aqui, olha, vamos lá, é provocar um milagre na sua direção. Ser receptivo para a obra de Deus é dar um tiro no teu pé para as bênçãos acontecer. Sabe aquela coisa que a gente fala, um tiro no pé de uma forma errônea, né? Um tiro no pé, o povo falando deu um tiro no pé, ou seja, caiu em si mesmo. Ou seja, se eu me tornar receptível para a obra de Deus, é a mesma coisa do lado bom, um tiro no pé, ou seja, vou ser abençoado e não tem como errar, porque o pé está na minha direção. Agora o texto diz para a gente que ela faz essa comunicação do seu marido, dizendo que esse homem é santo, e ela dá uma ideia para o marido, e a ideia que ela dá é, vamos construir um quartinho, um lugar da casa, o texto vai dizer que é no segundo andar, no andar superior, então já tem uma visão panorâmica, no terraço, mobiliá-lo, vamos colocar uma banheira, jacuzzi, um chuveiro da Deca, ducha, é isso não? Não. Vamos mobiliá-lo com a ferramenta existente naqueles tempos. Ela disse, vamos mobiliar para ele, porque ele passa por aqui, janta e depois vai embora. Vamos fazer com que ele fique, volte a caminhar e fazer as suas obras no dia seguinte. Então vamos colocar uma cama, vamos colocar uma mesa, vamos colocar uma cadeira e também uma lamparina. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. É tão gostoso estar com pessoas de Deus que basta de uma refeição, basta de um café. Quando você está com alguém que exala Deus, meu, você fala um café, aí vem água, vem suco de abacate, vem de melancia. Aí você faz alguma coisa, por quê? Porque a conversa provoca isso. Você quer gastar tempo, você quer que o relógio pare para ficar com aquela pessoa. Sim ou não? Alguém já sentiu isso aqui? É tão gostoso que ela fala assim, precisamos deixar ele aqui em nossa casa. A arca entrou na nossa casa, Obed-edom está na nossa casa aqui, ó. A arca está na casa de Obed-edom e vai começar a manifestação. Então ela faz com que ele se sinta à vontade na casa. O que ela está dizendo? A minha casa agora se tornou casa de Deus. A Bíblia diz que quem recebe um profeta na qualidade de profeta também é honrado com a unção de profeta. Quem recebe um servo na qualidade de servo também é honrado como servo. A unção que você honra, você vai receber a prosperidade nela. Está comigo aqui, não? E o texto diz para a gente que um dia Eliseu voltou a Sunem. Imagine que ele ficou, ela fez a casa com muitos servos, uma mulher rica. Sabe aquela construção que você termina do dia para a noite por causa do dinheiro? Tem muitas pessoas trabalhando e de repente quando Eliseu volta lá, já está tudo pronto. Aí quando Eliseu entra no quarto, Eliseu fica constrangido.
Quando ele entra no quarto daquela casa, um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu no quarto para descansar. Disse ao seu servo Geazi: chame Sunamita aqui. Quando ela veio, ele disse, falou nada para Eliseu, chamou para a mulher, falou, quando ela entrou, disse: não acredito que você fez aqui. Eliseu disse: diga-lhe, somos gratos por sua bondade e o seu cuidado para conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em favor do rei e do comandante do exército? O que Eliseu queria facilitar para ela? Eliseu tinha um bom convívio com o governo, com o exército, com o governador, com a pessoa existente de autoridade. Ele disse assim: eu posso rogar por você, eu posso pedir seu favor, eu posso pedir a diminuição de impostos para suas lavouras, eu posso pedir que eles tratem você de forma mais pacífica. E ela disse na cara para Eliseu: não, respondeu ela, minha família cuida bem de mim. Repete comigo: minha família cuida bem de mim. Mais alto, por favor: minha família cuida bem de mim. Você acha que ela jogaria oportunidades dessas? Ei, Deus agora aparece para você. Aí você fala: Deus, estou tranquilo, não preciso de nada não. Alguém falaria isso aqui? Tá doido, não é ninguém que tenha tudo que não precisa de nada, pelo menos uma coisa. Nós estamos sempre em busca de alguma coisa. Primeiro, se estamos aqui é porque, eu não preciso de nada material, mas a presença de Deus você quer, sim ou não? Você não quer que Deus se revele? Você não quer mais? Você não quer se saciar? Ok. E agora ela diz: não, eu estou com a minha família. Só que a palavra minha família é meu povo, ok? Se você botar esse versículo 13 na versão King James, que é mais próximo do original, vai dizer assim, eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. Ou seja, na fazenda dela, o empregado e família é a mesma coisa. Os meus aqui, você acha que isso está certo? Se a mulher sabe que Eliseu é um homem santo, se a mulher sabe que Eliseu é alguém enviado por Deus na casa dela, e o Eliseu abre a boca, o cara acima fez balde de azeite se multiplicar. A mulher agora tem um profeta dentro da casa dela. A mulher prepara um celeiro para ele, dá uma boa alimentação, dá uma boa estadia. E ela é perguntada por Eliseu, dizendo: falta alguma coisa? O que você precisa? E ela diz: estou satisfeita, não preciso de nada. A maior mentira do inferno. Quem diz que não precisa de nada, na verdade está magoado com alguma coisa que é a verdade que ela está. O que ela está dizendo para a gente? Ela é receptiva, ela é abençoada, porém ela está desacreditada com a fé. No nossos dias, desacreditada com a igreja, não acredita mais em ninguém. Alguém já fez tanta promessa, passou por tanta coisa que não quer mais contato com ninguém. Ela diz: tá bem, estou na minha casa, culto em casa, minha igreja sou eu. Ela está mais ou menos no nível dos dias de hoje. Como alguém diz, quando você faz promessa dizendo: olha, Deus tem uma obra na sua vida, olha você, a pessoa fala: não, tá bom, estou tranquilo, não, estou de boa. Deus está aqui, eu vou te mostrar, pontilhado aqui, que na verdade essa mulher, ela está machucada. Até com Deus, toca no nome de Deus, ela se machuca. Apesar que ela foi bem receptiva com o profeta, mas na hora de experimentar um milagre, ela se achou incompatível com ele. Por quê? Porque certamente, quando o profeta pergunta se ela precisa de alguma coisa, ela tem algumas feridas no qual ela não quer mexer. Algumas coisas do passado não foram resolvidas para ela, então ela não quer mexer, ela prefere se calar. Só que Eliseu vai sair com o não dela, mas ele se sente na obrigação, irmãos. Irmãos, quando Deus quer te honrar, mesmo você não querendo, vai acontecer. Não tem como. A Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Então, se tem uma honra para acontecer na sua vida, você pode tentar se esforçar para dar errado, mas vai dar certo. Porque eu estive falando com meu primo hoje, e eu coloquei muita questão, porque tem um tio meu que faleceu agora. Eu falei: olha, tem tempo para tudo na Bíblia. A Bíblia diz que tem tempo para nascer e tempo para morrer. E quando alguém morre, certamente, se não foi um acidente provocado, se a pessoa mesmo ela não tirou a vida, ela está cumprindo na vida os dias que Deus escreveu. O Salmo de número 139, o Senhor diz assim: os meus dias foram escritos no teu livro. Ou seja, tudo está escrito por Deus. E o salmista vai dizer: antes que eu nascesse. Então você precisa acreditar que você está no lugar certo, no dia certo, na hora certa, ouvindo a coisa certa. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam. O que é cooperar? Tudo contribui, tudo ajuda para o bem daqueles que amam a Deus. Não é só isso. E vive de acordo com o seu propósito. Quando fala de propósito
eu entendo que vai ter dia que está assim, mas tem dia que vai estar assim, mas faz parte do propósito. Há dia de plantar. Dia de plantar, meu irmão, todo mundo some da sua vida, é você sozinho, porque o dia de plantar é um dia de suadeira, é um dia que você vai começar a empresa, não tem cliente, não tem ninguém, você prepara, você anuncia, você vai e entrega, é o teu dia do plantio, irmão, não dá. O dia do plantio você é da louça, você vai para a fritura, você faz o pedido, você entrega o dia do plantio. Mas no dia da colheita, você tem orquestrado toda a funcionalidade da sua empresa. O caixa está no lugar dele, o entregador, aquela fila de motoboy, daqui, ó, de 20 motoboy está lá para te servir. Toda hora aparece Pix na tua conta, Pix na tua conta, Pix na tua conta. Aí todo mundo vai olhar e vai ver o Pix, mas ninguém lembra que você já passou por todas as etapas, desde o fogão até a faxina, até a abertura, você já foi entregador, você já fez tudo. Está comigo aí? Há um dia de nascer, mas também é o dia de morrer. Há o dia de plantar, mas também é o dia de colher. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, irmãos. Tem tempo para tudo, irmãos. Para tudo. E diga assim, por favor, chegou o tempo de Deus me abençoar. Porém, para ser abençoado, você abre a boca, lindo. Diga assim, chegou o tempo. Usa a boca para Deus me abençoar. Mesmo ela dizendo assim, não quero, sabe? É como, desculpa, às vezes eu sei da questão que passa na vida de muitas pessoas, mas é inevitável que a gente traga aqui alguns exemplos. Por exemplo, quantas pessoas na igreja eu conheço que já perderam o neném? Eu falar da gente, já perdemos 2. Engravidou, batimento, tudo certinho, ai que bacana. Vamos ver o sexo, chega lá o médico na tua cara e diz assim, ó, tá morto. E eles são frios, meu irmão. Quem tem que estar com fé é você. O médico chega lá e fala assim, ó, tá morto. Vamos fazer a curetagem ou vai sair de forma espontânea. Você fala, que isso? Prepara o coraçãozinho, dá uma esperança, tem não, tá morto. Pronto, acabou. Quem tem que estar com fé é a gente, irmão. Porque cada um vai dar o que tem. É ou não é, pessoal? Só que essa mulher, ela disse para Eliseu que não queria nada. Mentira, irmãos. Mentira. Gente boa, mulher rica, maneira, solidária, uma mulher no qual é hospitaleira, mas ela mentiu. O que nós lemos aqui é que ela precisa de um filho. Acabamos de ler as entrelinhas. O Eliseu vai ficar... Sabe aquela coisa do profeta aguçado? Alguém chega para tu e fala alguma coisa, você fala assim, meu irmão, fala a verdade, não está batendo não, a conta não está fechando. Não está fechando. Hoje chegou um casal para mim que eu falei isso mesmo para eles. Fala, olha nos meus olhos, fala a verdade. Não estou acreditando nada que vocês estão falando. Um olhou para o outro e falou, então tá bom. É assim, assim, assado. Eu falei, agora sim. Isso é coisa de gente nobre. Não que minta, mas fale algo parecido, não adianta parecido. Precisamos andar por linha certa. A Bíblia diz sim ou não. O que passar disso, eu tentar inventar, o inimigo vai tomar lugar nas minhas indecisões. É ou não é, Chico? E agora, o Eliseu descontente, falando assim, Deus não me trouxe aqui à toa. Sabe, quando você vai fazer uma visita na casa de alguém, já aconteceu contigo? Aí você chega lá e fala, cara, não sei porque eu vim aqui. Tá tudo bem com você? A pessoa fala, tá, maravilhoso. Aí você fala, cara, fala a verdade, não tá. Porque Deus não dá viagem perdida. Você acha que você veio aqui à toa? Não veio. Tem alguma coisa que Deus vai falar ao seu coração hoje, se não já está falando. Não tem como. Pega bem. Você está em uma viagem. Aí tem alguém conhecido no mesmo lugar que você. Irmão, existe coincidência ou propósito? Acredito mais no propósito. Tem alguma coisa a alinhar ali. Porque quando João Batista encontra Jesus ainda na barriga das mães, eles se movimentam. Então quando Deus alinha um propósito, há uma movimentação espiritual por detrás disso, irmãos. Você acha que esse profeta passava na casa dela à toa? Você acha que ela ofereceu um prato de comida à toa?
Tudo são argumentos para Deus, na verdade, de uma forma ou de outra, se chegar até ela. Mesmo Deus se chegando até ela, tendo acesso a ela, ela diz assim: não quero tocar nesse assunto, eu já falei que tem uma pedra em cima, Deus, vou tirar essa pedra. Vou tirar essa pedra. Sabe, irmãos, existem umas coisas que a gente vive colocando pedra de 10 anos, não perdi a esperança nisso. Não, eu não tenho mais esse sonho. Aí Deus fala assim: você parou de sonhar, mas o meu sonho continua ao teu respeito. O Eliseu fica indignado e ele manda o Geazi. Meu irmão, a melhor coisa é ter um anjo fofoqueiro. O diabo, ele tem os seus demônios fofoqueiros. Sabia disso, Rafa? Os demônios fofoqueiros. Agora Deus vai utilizar os anjos fofoqueiros do bem. Irmão, já pensou? Tem um anjo agora aqui, amém? Mas Jesus está aqui, amém? Um anjo fofoqueiro, olhando a sua vida, olhando as suas reações, vai lá em cima falar com Deus: olha, Deus, ela está acreditando na palavra, olha, o teu filho está lá. Levar as comunicações boas. E o anjo dessa vez, o bola da vez aqui, é o Geazi. O texto diz para a gente que no verso 14, mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? Respondeu ele: ela não tem filhos e o marido dela é idoso. Imagine que numa dessas andanças de ir jantarem, eles dormiram naquele quarto, ficaram lá tomando um chazinho, um cafezinho da noite, e de repente o Eliseu falou assim: Geazi, dá uma olhada em tudo, na casa dela, vê o que ela não tem. Aí ele olhou na casa dela, uma boa mesa, um bom sofá, olhou na casa dela, viu saúde, viu prosperidade, viu tudo. O Eliseu, o Geazi deve ter tocado num assunto: cadê os filhos de vocês? Aí o marido deve ter falado: a gente não tem. Quem falou? Um cara velho, ancião de dias. Aí o Geazi falou assim: recebi a mensagem. Sabe aquela coisa que não precisa de revelação, é só olhar com os olhos naturais? É a mesma coisa que você olhar para alguém falar alguma coisa, você olha no olho dela e fala: cara, não é isso. Nem isso, fala a verdade. E esse anjo fofoqueiro aqui do bem, Geazi, olhou direitinho na casa dela e falou: ela não tem filhos. Ele deu outra informação muito importante. Não é só esse o problema. Quando ele diz o marido é velho, você sabe o que ele está dizendo, né? O cara já não tem mais gás na Coca-Cola. Literalmente, se tornou uma Pepsi, né? O cara já é velho, passado de dias. E essa informação chega aos ouvidos de Eliseu. E Eliseu não tem dificuldade para se relacionar com aquilo que a gente diz que é problema. Olha o que ele vai ser ousado de novo. Ele vai dizer: chame ela de novo. A mulher voltou enquanto estava à porta do quarto. Eliseu lhe disse: ano que vem, por essa época, você estará com o filho nos braços. E ela diz: não, meu senhor. Olha a reação dela: não, meu senhor, exclamou ela, por favor, homem de Deus, não me dê falsas. Exatamente, repete comigo: falsas esperanças. O que é falsas esperanças? Você já deve ter sido enganado por alguém. O médico chegou e falou assim: não, dessa vez vai engravidar. Aí não engravidou de novo, você engravidou e perdeu. Falsa esperança. Você vai lá no doutor de novo e falar: pô, doutor, não me dê falsa. Não, agora vai, o teu negócio está limpo, tal. Agora vai. Aí você vai dizer na cara do médico: não me dê falsas esperanças. Ó, essa cirurgia que eu vou fazer agora, amanhã, não é a do joelho. Do joelho eu estou 100%. É uma cirurgia de varize. Esse médico que me tratou agora, esportista da medicina, joelho, trata só de físio, né? Medicina do esporte. Ele me garantiu e falou assim: você vai voltar a correr e jogar bola. Sabe o que eu falei para ele? Doutor, conta outra. Não aguentava andar, irmão, joelho saindo, todo dolorido, toda hora com dor. Ele falou para mim, eu falei a mesma coisa: doutor, não me dê expectativa nenhuma, não. E hoje, irmãos, dor nenhuma do joelho. Tem outra, mas do joelho nenhuma. Nós somos alimentados com palavras de esperança e a gente traz como desesperança. E depois nós falamos que temos fé. Não, eu tenho fé, cadê? Cadê? Porque você não está crendo. E ela diz na cara do profeta, o profeta que fez a multiplicação do azeite, páginas anteriores, ela diz na cara do profeta: não me dê falsas esperanças. O que ela está dizendo? Moral na casa dela: não brinque comigo, não sou mulher de brincadeira não, fala a verdade para mim. Em outras palavras, não estou acreditando no que você está dizendo, não quero tocar num assunto. Ó,
Quando Eliseu, páginas anteriores, versículos acima, perguntou se ela precisava de alguma coisa, o que ela falou? Estou satisfeita. Ela não quis entrar no assunto. Ela já bloqueou o assunto lá, mas Eliseu vai insistir novamente, vai mandar um anjo fofoqueiro chamado Geazi. Geazi vai lá e fala assim, ó, ela não tem filho, e ele retruca com ela e vai dizer para ela, ano que vem é o tempo de uma vida, você estará com o neném no colo. Ela vai dizer, não me encha de esperança. Mexe com a gente, Deus dizer que vai fazer aquilo que a gente já perdeu o controle, né? Aquilo que a gente nem espera mais. Jesus foi lá ressuscitar Lázaro, a irmã falou assim, Senhor, se fosse uns dias atrás, tudo bem, mas está fedendo. Quantas coisas nossas estão assim fora do nosso controle? Quantas coisas nossas estão assim, aos nossos olhos, como de Marta e Maria, fedendo? Quantas coisas nós criamos aqui hoje? Ou seja, não me dá grande expectativa. Eu vou para o culto sem muita expectativa. Eu vou servir a Jesus sem muita expectativa. Irmão, então cai fora da fé, porque a fé é mais do que pedimos, mais do que pensamos e mais do que imaginamos. Pode aumentar o nível da tua fé, pode criar expectativas, operando Deus, quem impedirá, meu irmão? Pode aumentar, você está num ambiente de fé, meus irmãos, você está numa palavra profética, irmãos. Pode parar com essa coisa da michuruca de falar, não, tá bom, estou contente, está nada. Se tem vasilha, Deus está dizendo assim, pode mandar ficar disponível que eu vou derramar do azeite. Se tem um pouquinho de farinha, ele disse assim, ó, pode mandar que eu vou multiplicar. Agora, quando ele diz que ao tempo vai ter um filho, ela diz, não me dê falta de esperança, apesar de tudo que nós vimos aqui da hospitalidade dela, uma mulher deslumbrante, maravilhosa, mas ela carrega uns traumas. O que faz a gente desacreditar naquilo que a gente não vive. Irmão, sabe qual é o nome de promessa? Promessa não tem nada a ver com o meu dia de hoje. Fé às vezes não tem nada a ver com o que eu estou passando hoje. Os melhores dias da minha vida não tem nada a ver. E isso que é a alegria do negócio. Porque quando Deus desce na terra em Gênesis, o texto diz a terra era sem forma e vazia. Sabe o que o texto está dizendo? A terra era totalmente destruída, só havia água na face do abismo. Aí Deus vem contracenar na história e a primeira coisa que ele fala, eu preciso organizar isso aqui. E chegou o nível da organização das nossas vidas. Sabe o que Deus faz? Vou tirar terra e firmamento e depois luz maior para ver tudo. Depois a água separe, a água para lá, terra para cá. E Deus vai dando forma naquilo que não tinha forma. Eu não sei como se encontra áreas da sua vida e nem sei como se encontra a sua vida. Na casa dessa mulher já estava tudo perdido. O marido era idoso e ela não queria tocar num assunto. Mas Deus bateu na porta de novo dizendo, eu que quero conversar sobre o assunto. Tudo começou com um lanchezinho, um prato de comida. O profeta foi entrando, Deus foi entrando. Sabe aquela coisa? Vou só visitar para ver como é que é. E se tornou apaixonado pela palavra. É o que Deus tem para cada um de nós. E essa fome nunca vai acabar, ela vai aumentar cada dia mais. Amém, queridos? Tem alguém para receber isso aí no seu espírito? Eu não sei o quanto você está apaixonado por essa música que fala de João 4, né? Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais nada, só isso. Ok? Um homem que me encontrou num poço, me disse o que me trouxe alegria, o que me trouxe esperança. Sabe, irmãos, eu acho que a gente tem que ouvir aquilo que a gente não quer ouvir. É noite disso. A Bíblia diz, só quero trazer a memória que pode me dar esperança. Ela diz sobre desesperança, mas o Senhor fala, eu quero lhe dar esperança. Então, se Deus está trazendo a nossa memória promessas paradas, pensamentos parados, coisa desacreditada, Deus está dizendo para vocês assim, ou para nós, ou para mim, quem quer ir, eu estou aqui, quem é o outro? Deus está dizendo assim, não perca as esperanças. A esperança não morre como diz o mundo, porque se morre não é esperança. A esperança é um fruto da fé, amém? Quem espera no Senhor sempre alcança. Alguém pode receber aí? Eliseu diz, ano que vem você terá um filho. E mexeu, impactou com a mulher. A mulher fala, poxa, não podia ter vindo aqui um tempo atrás, agora o marido já está, né? Com aquelas crisezinhas. Portanto que Geazi passou literalmente o que está acontecendo na íntegra. Geazi passou assim, ó, ela não tem filhos e outra colocação, não sei se é ele ou ela, mas ele diz assim, ela parece ser estéril. E o marido? Cara, tá velho. Eliseu fala, chama ela. Eliseu sabendo isso tudo, olha nos olhos dela e fala,
Descobri. Você não queria falar, mas eu descobri. O que você descobriu? Você não tem filho. Daqui a 1 ano você vai estar com o neném no colo. Imagine o gelo. Algo que você falou para Deus sozinho, ninguém sabe. Algo que você escondeu a vida inteira, não deu acesso para ninguém. Aí Deus vem, é cirúrgico naquilo que você estava pensando. Você fica desconcertado. Por isso que há uma desesperança nela, porque ela nem imaginava nos seus maiores sonhos Deus falar um dia claramente com ela. E ela tem uma desesperança carregada de uns traumas, acredito eu, por o texto dizer que tem muito dinheiro acima. Se tem muito dinheiro, ela já tentou muitos recursos para engravidar. Muito dinheiro. Até porque no Antigo Testamento, uma mulher que era uma mulher estéril, ela era muito mal falada, defamada até. Era, com outras palavras, amaldiçoada no Antigo Testamento. Então imagine o que essa mulher já gastou, o quanto de recurso e tempo da sua vida para gerar um filho. Aí o profeta chega assim de uma hora para outra e falou: chegou a sua hora. É fácil acreditar, irmãos? O que vem beijado demais, assim a gente vai acreditar? Mas se for Deus falando, lembra da vaca voando? A vaquinha está aí, não? O médico pode mentir, mas o médico dos médicos não mente. As pessoas podem criar expectativa, mas Deus não cria expectativa. Deus cria uma realidade, porque fé é a certeza do que não vemos, mas da esperança daquilo que cremos. Alguém recebe essa palavra no seu coração? Dá uma sacudida na pessoa do seu lado e fala: Deus está movimentando a sua vida hoje. Não me dê esperança, não toque no assunto. Quem tem um sonho? Quem tem um sonho? Tá bom, 2 para cima. Quem tem muitos sonhos? No primeiro episódio nós iremos tratar o nascimento de um sonho. É do coração de toda mulher ser mãe. Por isso que a mensagem hoje é para as mães e mulheres. E ela tem esse sonho o profeta lança sobre ela. E aí no texto seguinte, no verso 17, diz assim: mas de fato, a mulher ficou grávida. Uau, de fato a mulher ficou... Peraí, de fato, o que o texto está dizendo? Foi testificado, foi comprovado, ela ficou grávida. Imagine ela nos seus dias comuns. Amor, estou enjoada, vomitando. Eu não sei se ela tem uma idade avançada, mas o marido tem, mas atrasou o negócio da mulher. Sabe, aconteceu aquele sintoma. De repente começou a criar um calinho aqui. E o texto vai testificar dizendo assim: é gravidez. Já viu quando você descobre a gravidez de alguém, o rosto muda, a pessoa se fala: cara, você está com cara de mãe. É tipo a Cristiele assim, ó. Aí você fala assim: pô, você está com cara de mãe. Sabe, tem uns sintomas e algumas coisas não são sintomáticas. São as coisas do espírito. Às vezes, umas pessoas da igreja vão me procurar e falar: pastor, a gente queria te contar um negócio. Eu falei: menino ou menina? E tem sido direto, a pessoa chega assim: eu quero te contar um negócio. Eu falo: menino ou menina? Quantos meses está? Quantos meses? Quantas pessoas, irmãos, já engravidaram por culto aqui, assistindo a palavra, ouvindo a palavra? Engravidaram de fato de crianças, mas engravidaram também de esperanças, dos seus sonhos. Engravidaram de expectativa, entendeu? Geraram um propósito em si. E agora o texto diz de fato, ou seja, comprovadamente ela ficou grávida. No dia seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu havia dito. O que o texto faz? Eliseu falou: daqui a 1 ano, daqui a 1 ano. Aconteceu, batata. Agora passa-se tempo, na versão corrigida, atualizada, vai dar exatamente a data do menino. Idade, 12 anos depois. A promessa, o menino cresceu, agora é o pré-adolescente, está participando dos teens da igreja. O menino tem 12 anos de idade e começa a querer galgar com o pai. Trabalhando com o pai para aprender as coisas da fazenda. O pai está impulsionando, dizendo: vamos embora, menino, se não está na escola, vai para o trabalho. E o menino começa a movimentar as coisas do pai. O menino começa a ter interesse pela fazenda, pelo agro do pai, pelas plantações, etc. Um belo dia o pai leva o menino a passar um dia inteiro com ele. Diz o texto no verso 18: certo dia, quando o menino estava mais crescido, 12 anos, saiu para acompanhar o pai que estava no campo com os ceifeiros. E de repente o menino gritou: ai, que dor de cabeça!
seu pai disse a um dos seus servos: leve para a casa da sua mãe. O menino gritou: ai, que dor de cabeça. Imagine o sol, a insolação. Algo naquele menino deu errado, ou seja, a pressão dele alterou. Veio uma doença, um aceleramento lá, e ele teve uma dor de cabeça disparada. Criança de 12 anos, dor de cabeça, você fala: pô, se sou eu adulto, cheio de boleto, com conta no dia seguinte, né? Aluguel atrasado, prestação atrasada, vai dar dor de cabeça, vai dar dor na unha. Mas uma criança de 12 anos sentir dor de cabeça, você olha para ela e fala: tá preocupado com o quê? É ou não é que a gente fala? Sim ou não? E qual o remédio aqui? Quem está tomando conta da criança, diga o pai. Quem é pai aqui, levanta a mão. A criança machucou, o que você faz? Vai lá e procura a sua mãe. A criança está com fome, você vai dizer para ela: vai lá e procura a sua mãe. Está com um filhinho de 1, 2 anos brincando, está de fralda, fez totô nas fraldas. O que você faz? Vai lá e procura a sua mãe. É normal, e o pai mandou procurar a mãe, e os servos levaram ele até a mãe dele. Aí no verso 20 diz assim: o servo levou o menino para casa, a mãe segurou no colo, mas por volta do meio-dia ele morreu. Uau, olhem para cá. O menino morreu. O menino, pessoal de trás, o menino morreu. Como é que pode? Eu lutei tanto para essa promessa, eu disse que não queria. Eu falei para não mexer nas minhas emoções. Eu falei para você não me enganar. O menino morreu, 12 anos. Parece que foi uma morte repentina. O texto não coloca que ele havia tido algumas coisas de forma antecipada, ou seja, nunca teve uma variação, nenhum problema similar. Foi instantâneo, foi naquele dia. Foi para o trabalho no pai pela manhã, no turno da tarde. Beirando a tarde, o menino passa mal, é levado para a mãe, e a mãe põe no colo, e por volta do meio-dia, ele morre. E aí, o que vai fazer agora? Sonho. Deus falou que era ele para casar. Deus falou que era ela. Deus falou literalmente. O nosso casamento é de Deus. Por que acabou? Deus mandou você abrir um negócio. Deus mandou você abrir um negócio. Deus mandou você investir. Deus mandou. Você sonhou. Todos os sinais estavam lá. O negócio quebrou. O que você faz num dia desse? Quando tudo que é confirmado na terra, no céu, quando tudo que Deus fala, sou eu que estou fazendo, quando sai do teu controle, quando você perde. E aí? Quando você tem uma criança que ama, chega para o médico lá, o médico entuba a criança, o médico diz: olha, somente um milagre. O que você faz? Senhor, por que tu me deu? Parece que Deus às vezes é masoquista, né? Gosta de vez em de sofrer. Por que crianças morrem? Por que outras crianças nascem? Por que crianças ficam doentes? Por que outras crianças são curadas? Parece que na nossa cabeça sempre vai ter um vermelhinho com um garfinho querendo alfinetar a gente, dizendo: poxa, foi Deus que me deu, então por que acabou? Por que acabou? Se foi Deus que prometeu, por que terminou? Quantas pessoas você já viu de casamento e fala assim: casou debaixo do sangue de Jesus, está com a marca? Quantas pessoas nós olhamos assim? Bom, nós não temos uma base aqui que nós temos escrito no livro de Jó, então não podemos fazer conjecturação nenhuma. Se falarmos algo aqui excedente, seríamos aqui os hereges da Bíblia, do novo século. Se colocar alguma palavra ou tirar, iremos nos comprometer, iremos dar cabo no dia do juízo. Mas eu não sei se foi Deus que permitiu ou foi o diabo que tocou. Não sei. Uma coisa eu sei, que Deus falou para Abraão: me dá Isaac, foi Deus. Uma coisa eu sei, que Deus liberou Satanás para tocar nos filhos de Jó. Quem tocou nos filhos de Jó? Quem tocou? Alguém falou: foi Deus. Não foi. Deus liberou, quem tocou foi Satanás. Então como é que Deus vai permitir que eu compre um carro e seja roubado? Como é que Deus vai permitir que alguma coisa minha aconteça se vai me fazer um mal? Sei. Não sabemos qual foi a causa, mas sabemos que quando não há resposta, devemos continuar caminhando. Não tenho resposta. Deus me deu, Deus tirou. Jó tinha resposta. Jó sabia o que estava por detrás das cortinas? Jó não sabia. Jó não sabia. Estava tudo acontecendo, um cenário montado. Diariamente Jó sendo atacado com os animais, Jó sendo atacado com os filhos. O diabo fazendo arruaça e Jó está crente, louvando, indo para o culto. Jó não sabia o que estava por detrás do campo invisível, chamado campo espiritual. E quando você não sabe, ainda devemos continuar servindo a Deus. Quando eu entendo, sirva a Deus. Quando eu não entendo, sirva a Deus. Quando eu vejo, sirva a Deus. Quando eu não vejo, sirva a Deus. Não tem possibilidade. Se você perguntar, vai criar uma paranoia na gente.
Por que crianças, ao invés de nascer, morrem na gestação? Por que outros... Não. Tem coisas, irmãos, Deuteronômio 29, as coisas ocultas são para Deus, mas reveladas para nós. Se Deus escondeu, eu não quero ver. Eu só quero colocar o ouvido onde Deus tem voz. Aonde Deus fala, eu quero ouvir. Mas onde Deus não fala, eu quero ignorar. Por quê? Porque eu não posso perder a minha fé. E a fé vai mexer comigo. Então não tem opção. Pastor, mas qual a opção quando tudo dá ruim? Continuar buscando. E qual a opção quando tudo dá bom? Continuar buscando. Qual a opção quando tem resposta? Continuar buscando. E quando Deus não fala comigo por muito tempo? Continuar buscando, porque uma hora Ele abre a boca, uma hora Ele fala. Eu saí para ver emprego, as portas estão tudo fechadas há um mês. Tem mais um mês à frente. Morreu? Não morreu. Se não morreu, tem vida. Então devo continuar buscando. Enquanto houver fôlego, há esperança. E agora uma promessa feita. Ela se desfalece, uma promessa feita. Agora o texto diz que o menino morreu. Menino morreu. Irmãos, falar de mãe aqui. Mãe é desesperadora quando o filho fica doente. A mãe adoece junto, sim ou não, irmãos? Se um filho morre, a ordem natural da órbita das coisas é o quê? Um filho enterrar a mãe. Uma mãe enterrar o filho. Só que o texto mostra exatamente isso. Uma mãe, uma mulher, cheia das suas dúvidas, dizendo, não mexe comigo, mas já que mexeu, vou para dentro. Essa mulher mostra para a gente que não tem tempo para você parar, que não tem tempo para você ficar duvidando, não tem tempo para você ficar fazendo perguntas. Essa mulher é decisiva. Olha o que ela diz aqui no verso 21. Ela carregou para cima e deitou na cama do homem de Deus e fechou a porta e deixou ali. Quem fez aquela cama? Quem honrou ela com aquela cama? O profeta com aquela cama. Quem fez aquele quarto? Na unção que você honra, Deus nunca vai esquecer. As suas sementes jamais serão esquecidas. A Bíblia diz que os anjos de Deus colhem as nossas lágrimas em taças. Jamais. Sabe o que ela foi fazer? Foi no lugar onde se originou tudo. Ela falou, vou voltar à raiz. E algumas coisas, às vezes, talvez na nossa vida não dá certo, porque Deus quer chamar a gente na raiz. Porque o menino tem 12 anos, e ela recebeu o menino onde? O que ela deixou de fazer? Vamos especular. O que ela deixou de fazer que não está fazendo mais? Por que aconteceu isso? Ela vai voltar, rebobinar, resetar e voltar lá na raiz. E ela pega o menino. Qual é o normal? Morreu, faz o quê? Cortejo. Morreu, leva para onde? Cemitério. Morreu, começa a chorar. Você não vê choro, você não vê caixão sendo recomendado, você não vê ela colocando o marido de forma desesperada, você não vê a mulher gritando, você vê ela pegando a criança, só ela morreu no braço dela. Ela fala, eu não pedi, Deus me deu, então vou lutar por isso. Ela pega o sonho da vida dela, com o marido velho, uma promessa que fez, ela levou para o quarto onde ela deu para o profeta, colocou o menino em cima dessa cama, fechou a porta dizendo, só Deus pode fechar a porta e só Deus pode abrir essa porta. Colocou o menino em cima da cama, não chorou, não fez cortejo fúnebre, não desesperou contando para o marido sem antes ter a conclusão. Mulher madura, decidida. Feliz Dia das Mães. Uau! Uau! A mulher coloca a criança em cima da cama. O que ela vai fazer agora? Está no lugar certo. Agora vou na pessoa certa. Adianta desesperar. A pior coisa é você contar para a pessoa errada. Contar para a pessoa errada, você vai ter 109 fofocas com o teu nome. Por que muitas coisas não acontecem? Por que a gente não passa por provações igual essa? Porque todo mundo sabe, menos Deus. Olha o que a mulher fez. Ela vai, fecha a porta e coloca o problema dentro da porta. E Deus diz, fecha a porta do teu quarto. Está lá. Qual o problema? Está lá. O que está acontecendo? Não é coisa pequena não. O filho dela está morto. O seu único filho, no qual ela não pediu, foi lhe dado. Deus falou, eu vou te dar um filho. Através da vida do profeta. Agora o neném está em cima dessa cama. Está morto. Ela coloca lá. E o que essa mulher vai fazer? Disse para o marido, olha, manda um servo lá, manda vir um jumentinho para cá.
E o texto diz, vou comentar com minhas palavras, que ela bota a sela no jumento e ela diz para o servo no qual vai levar ela: não para, vai depressa, só para quando eu mandar. 50 km da casa dela até o lugar onde o profeta está. Dificuldade? Não. Quantos km tem da tua casa para a igreja? Como é que você vem? Você vem para quê? Fazer o quê? E ela vai em cima do jumentinho. Em cima do jumentinho. Em cima do jumentinho, com um problema em casa. Quantos ficam com um problema e não vêm? A mulher deixa o problema e vai buscar a solução. Eu não estou falando de alguém que um filho está doente. Eu estou falando de uma criança que morreu. Foi testificado. Tudo bem, é o narrador dizendo que morreu, sim. Mas nós iremos ver aqui que o Geazi chega na frente e fala: morreu. Eliseu chega e depois fala: caramba, morreu. 3 pessoas detectaram o laudo. Óbito. Não é R$100 que faltou para pagar a conta. É uma criança morta com 3 pessoas adultas que entende de vida dizendo: está morto. Quanto mais negatividade e positividade na informação que é ruim, mais Deus vai agir. Mais Deus vai fazer. Porque milagre pequeno a gente faz, amor. Estou com dor de cabeça. Toma Novalgina aí, 1 miligrama. Se melhorar, toma 5, empacota. Mas agora é um laudo de morte, irmãos. Não quero brigar com o sentimento de ninguém. De manhã eu pedi muito temor de Deus para falar essa palavra, porque eu sei que existiam umas mães aqui pela manhã, não sei se tem agora, que já perderam alguns filhos. Eu não queria deixar ninguém sem esperança, de hipótese nenhuma. Se não é para ajudar, eu não quero atrapalhar. Está comigo aqui, não? Verso 21 diz que ela carregou para cima da cama do homem de Deus e fechou a porta. O que essa mulher mostra para a gente com esse único episódio? Loucura. Quem fala que isso é loucura? Quem diria que isso é loucura? Na sua família normal, houve algum problema? Ela ainda vai para a igreja hoje. Que isso, né? Somos taxados ali, né? Criticados ali, né? Está chovendo. Não dá para ir hoje, todo mundo entende. Você está na roda de família almoçando. Você fala: pessoal, tem um compromisso. Ah, que isso? Imagine alguém morto. Se você está no velório da família e sai do velório para dizer: vou para a igreja, os familiares vão estar sem consideração com o defunto. A mulher quebrou todo tipo de protocolo, por isso que ela não falou para ninguém. Ela já sabia o que ela poderia ouvir. E que ela pega, bota o menino no quarto e vai lá. O que ela mostra para a gente com isso? Simples. Quer saber? Mesmo no dia da tua maior crise, no dia da tua maior dor, ela ainda fala assim: deixa a dor aí, porque se ficar ela vai aumentar. Vai para um lugar onde pode mudar a tua perspectiva de vida. A mulher deixa um recado explícito para nós, dizendo assim: tem que buscar no dia da adversidade. E ela sai e vai, e ela diz ao marido no verso 22... mande um dos servos com uma jumentinha para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida. Falar com quem? Primeiro título que ela deu ele, homem de Deus, depois santo homem de Deus. Ela falou assim: foi com ele que eu tratei, é com ele que eu vou terminar esse assunto. Até então, imagine ela cheia das suas convicções, até então era ele que falava, agora eu que vou falar com ele. Sabe, irmãos, não é jogar Deus contra a parede, mas foi dessa forma que Jacó fez para conseguir a bênção dele. Deus falou a vida inteira com Jacó. Jacó falou assim: agora quem mudou foi eu. O anjo falou: me larga, deixa eu ir embora. Jacó falou: vai não. Não vai não. Foi Jacó que inventou esse áudio. Fulano está aí, não vai não. O anjo falou assim: deixa eu ir. A tipologia é Cristo. Jacó falou assim: vai não. Como é que eu não vou? Só quando me abençoares. Moisés deu um recado para Deus dizendo que quando ele estava com a mão erguida, Deus haveria de ajudar nas guerras. Deus trabalha com sinais. O que eu entendo com isso? Deus honra a nossa fé. Deus honra a nossa decisão. Deus honra o nosso passo. Jesus no túmulo de Lázaro, ele falou assim: pai, eu estou resolvido contigo, mas o problema é com eles aí. Então, para que o teu nome seja glorificado, para que eles creiam, Deus honra as coisas mais obscuras que a gente decide fazer. Elias não consultou a Deus se podia mandar parar de chover. Elias falou: segundo a minha palavra vai parar de chover. Deus falou: e agora? A palavra do profeta é um perigo, mano.
Palavra do profeta não respeita tempo, não respeita clima, não respeita noite, não respeita dia. Palavra do profeta não respeita condição financeira. Palavra do profeta não se consulta dicionário, meu irmão. Palavra do profeta, ela se cria. O que não é, passa a ser. O que não tem, passa a acontecer. Pronto, acabou, irmãos. Pronto, acabou. Operando Deus. Operando Deus. Vocês creem ainda na unção de hoje, unção profética, uma palavra profética, sim ou não? Eu estou falando de misericórdia, de ficar revelando, sapateando. Um culto, você fala, o culto foi uma benção, mas qual foi a palavra? Hoje de manhã eu peguei minha mãe e falou, meu filho, o culto foi uma benção, também Santa Ceia. Eu falei, o que o pastor pregou ela? Teve Santa Ceia, filho. Eu falei, mãe, qual foi a palavra? Ela, foi uma benção o culto. Eu falei, mãe, tem que prestar atenção na palavra. Porque a palavra é o teu devocional da semana. Eu não estou falando de um culto que você chega, roda, a bola do fogo cai, o anjo vem, bate asa, você sente o negócio bater do seu lado, e depois acabou o movimento todo. Você fala o quê? A igreja apostólica, eles davam testemunho. De todas as reuniões deles saiu um testemunho. E o testemunho deles era um tamanho. Tinha línguas, mas o testemunho deles era tamanho. Que o texto de Atos capítulo 4, verso 32, diz que eles caíam na graça do povo. Ou seja, o ex-cachaceiro parou de beber. O outro que roubava não rouba mais mesmo de verdade. Então o testemunho deles contagiava a comunidade. É o que Deus quer da gente. O som vai desligar, a luz vai apagar, mas o teu testemunho vai ficar vivo, irmãos. As pessoas querem ver a gente. Se vocês não clamar, as pedras irão clamar em nossos lugares, irmãos. Está comigo aí, não? O texto diz que verso 25, e partiu para encontrar com o homem de Deus, ela. No Monte Carmelo. Qual o nome do monte? De onde você saiu? Onde você veio? E onde você está? Colocamos hoje aqui o Monte Carmelo como evidência aqui. Sabe o que quer dizer Monte Carmelo? Campo fértil. O que ela está precisando? Fertilidade, vida, respirar novamente. E ela foi buscar aonde? No Monte Carmelo. Um lugar fértil. Sabe o que significa Rehobote? Largueza. Rehobote é tudo diferente que você já viveu. Você estava por poço chamado Sitiná. Contenda, inimizade é o que mais tinha na sua vida. Descontentamento. Mas você não desistiu. O Senhor te trouxe a um poço chamado Rehobote, aonde a água sucumbe dele, aonde tudo que está do lado prospera, aonde o rio de Deus jorra, e você pode dizer, dá-me beber, pois tenho sede, não quero mais voltar em outras fontes. Rehobote, largueza, amplitude. Animal cresce, planta cresce, pessoas crescem, casais crescem, jovens crescem, crianças crescem, jovens, adolescentes, toda a igreja cresce. Por quê? Porque a água borbulhando nesse poço. Largueza. Ampliação da mente, renovação da mente. Nem você nos seus maiores sonhos imaginava que você era capaz de crescer espiritualmente. Está aí crescendo dia após dia. Nunca imaginou na sua vida participar de uma igreja, ser confrontado e querer mais confronto. Está aí aceitando um confronto, está aí crescendo. Está vendo que esse é o melhor caminho, não é o sofazinho. Está vendo que essa é a melhor decisão da sua vida, ser confrontado. Por quê? Porque Deus quer fazer a gente crescer, meu irmão. Bem-vindo. Uau. Bem-vindo. Está no Carmelo, o lugar fértil da sua vida. Fértil. É tão arriscado esse lugar, porque se você pensar em alguma coisa, você pode acontecer instantâneo. Aqui nesse lugar há uma colocação de 2 Reis, capítulo 7, 2 Crônica 7, verso 16. 2 Crônica 7, 16 está escrito assim: de agora em diante meus olhos e meus ouvidos estão fixos à oração que fizeste nesse lugar. O que tem de pessoas sendo atendido, o que tem de pessoas recebendo, meu irmão, palavra, mudando destino nesse lugar, não é pouca não, são muitas. Você já usou muito a sua boca para amaldiçoar, agora toma cuidado, porque você pode abrir e pedir algo que talvez você nem esteja preparado, só porque está num ambiente profético, pode acontecer. Elias falou, não vai chover, não choveu. Elias depois falou, vai chover, choveu. Então cuidado de você falar, Senhor, eu queria, pum, acontece na sua vida.
pensa em ter um filho. É possível. Essa semana eu recebi uma pessoa, estava de sair da nossa igreja, por motivos pessoais. Ela disse, o médico falou que eu não podia engravidar. Eu acompanhei todos os laudos dela. Ela saiu daqui com 9 meses de gravidez, com 8 meses de gravidez. Vai ter neném no próximo mês. Tudo que era impossível acontece nesse lugar. Já ouvi pai vindo para cá e dizendo assim, quero conhecer o pastor da igreja. Qual o motivo? Eu tentei fazer todo tipo de terapia com meu filho. Tentei arrancar meu filho das drogas na força. Nunca deu certo. Meu filho entrou aqui e largou as drogas. Já vi pessoas morando 30, 40 anos que até constrange. 30, 40 anos morando junto, nunca casaram. Vieram para cá, ouviram a palavra de Deus, colocaram a vida em dia. Já vi de tudo aqui. De tudo que você possa pensar. De tudo que você possa pensar. Porque tem água no poço. Água significa vida, esperança. Está comigo aí, não? Então ela partiu para encontrou com ele lá no campo do Monte Carmelo, que é lugar fértil. O Eliseu viu acima e disse para Geazi, olha Geazi, não é a sunamita? É. Ele vai dizer, corra no verso 26, ao seu encontro e pergunte, está tudo bem com a senhora? Olha o que o Geazi vai perguntar, está tudo bem com a senhora? Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o seu filho? Diga assim, está tudo bem com a sua senhora? Com o seu marido? Com o seu filho? As 3 coisas talvez mais importantes na vida dessa mulher. A senhora está bem? Está com saúde legal? Marido, depois daquele dia está funcionando direto. E o filho? Está tudo bem. A mulher não falou nenhuma crise. Por quê? Assim como ela não falou para o marido em casa, também não falou para o auxiliar. Por quê? Ela saiu de casa determinada a falar com quem? Ela saiu de casa determinada a falar com quem lhe prometeu o filho dela. Quem era a pessoa no qual ela estava remetente a falar? Eliseu. Apareceram o marido, ela não falou nada, não ia resolver. Apareceu o servo, ela também não falou. Ela não anulou Eliseu, apenas ela estava decidida o que fazer. Ela não deixou ninguém roubar a atenção dela. E ela disse claramente, ela não mentiu. Porque para certo tipo de pessoas, mesmo na tua luta, você tem que dizer, está tudo bem. Não vale ficar colocando choro preso em páginas de internet. Não vale. Não vale. Vai lhe causar mais sofrimento. Então, para confundir o inimigo está tudo dando ruim. Fora do microfone. Tudo dando ruim. Mas no microfone. Está tudo bem, pessoal. A Bíblia diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena, negada. Ninguém pode saber do teu sangramento. Ninguém pode saber do teu propósito. Ela se abstém de falar para o marido, nenhum servo da casa sabe. Ela fez uma aliança porque quem trata no quarto é com Deus, então tem que ser no quarto. A gente tem uma internet hoje, né? Um pai hoje me procurou, falou, pastor, estou chateado com meu filho. Filho é um menino. Eu não abandonei ele. Pai tem razão. O filho colocou assim, não é porque eu fui abandonado que eu vou abandonar os meus. Pai bom, pai vivo, pai querendo ser amigo. Problema de casal, meus irmãos. Problema de casal. Filho minguado, filho menino. Por que não é curado? Porque não vai até o pai, porque não vai até o profeta. Fala para todo mundo. Se fosse a frase, Deus, o mundo, tudo bem, mas nem Deus sabe. Só o mundo que sabe. Pessoas estão jogando sangue na internet, irmão, estão jogando a sua vida. Corra ao seu encontro, pergunte, está tudo bem? Ela, sim, está, tudo bem. Irmãos, falar com quem não resolve é fofoca. Pare com alguém, e essa pessoa falar de você para alguém, estou falando que só para nós dois só. Amanhã você é o assunto para outro, irmãos. É bom evitar, por mais que seja sua crise. Dá vontade de falar, às vezes, a gente precisa de um ouvido para ouvir a gente. Mas, irmãos, tem ouvido que não é ouvido, tem ouvido que é lixeira. Tem ouvido que não tem a palavra de conselho, não tem a palavra de sabedoria, não tem um destino para a gente. Vai ser perca de tempo. E a mulher, ela não está desprezando Geazi, apenas ela está decidida a ir até o profeta. Na verdade, foi o profeta que fez o milagre na vida dela. E no verso 27 diz assim, mas quando ela chegou ao homem de Deus no monte, abraçou os pés. Geazi quis afastá-la, mas o homem de Deus disse assim, deixa em paz. Ela está profundamente angustiada, vírgula. O que tem depois da vírgula? A sinceridade do profeta Eliseu.
mas o Senhor não me revelou o motivo. Profeta de verdade, nem tudo a gente vai saber sempre. Nem tudo a gente vai ter resposta sempre. Não, tu não é profeta? Revela aí. Deus não me falou. Vou perder minha identidade por causa disso? Não. Tem coisa que Deus quer ocultar, ocultou. E ela caiu aos pés dele. Geazi perguntou o que aconteceu. Ela não falou e ele também não sabe. Não deu tempo ainda de ela conversar com ele. O que ele falou para Geazi? Geazi deve ter perguntado: por que ela está assim? Ele: não sei, Deus não me falou. Como é que pode um profeta dizer que Deus não falou? Você bota a tua carteira de ministério a perder, né? Deus não falou. Como é que Deus não falou com você? Não é você, profeta? É, meu irmão. Mas existe um silêncio, irmão, de Deus, que também por muitas das vezes é resposta. Talvez se Deus falasse, ele não iria na casa. Ele não iria. Lembra que quando Naamã veio para cá, ele soube que Naamã vinha? Ele que mandou: manda Naamã vir na minha casa. Ele deu o destino para Naamã. Então às vezes Deus não fala o que vai acontecer, Deus não fala o que é para a gente ir. Está comigo não? Deus não dá nada explicadinho, explica no caminho. Caminhar com Deus, ainda que você tenha venda nos olhos, é a coisa mais correta, porque o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, não se ouve a sua voz, mas assim é todo aquele que é nascido e guiado pelo Espírito Santo. Se Deus está na nossa vida, meu irmão, nós vamos fechar os olhos e caminhar na direção. Quem vai dar ela, quem vai soprar é o Espírito Santo de Deus. Alguém recebe isso aí, não? Então a mulher se ajoelhou e ele falou assim: olha, eu não sei o que está acontecendo. Olha aí o choro da criança. Outro choro. Mais um. Outro. Mais outro. Mais outro. Mas a mãe do menino disse. Então a mulher disse: acaso pediu um filho? Verso 28. Acaso pediu um filho, meu senhor? Não lhe disse para não me dar falsas esperanças? A mesma coisa ela voltou a colocar, ou seja, o trauma do passado que por um tempo foi curado, voltou a acontecer de novo. Ela falou: eu falei para não brincar com essas coisas, que isso é sério. Eliseu disse a Geazi: prepare para viajar o meu cajado e não cumprimente ninguém pelo meio do caminho. Quando chegar, coloque o cajado sobre o menino. Na hora que ela ouviu isso, falou: não foi Eliseu que me prometeu, foi o Senhor. A mulher bate o pé. Que mulher arretada. Ela bate o pé, olha o que ela diz no verso 30. Mas a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa se não fores comigo. Então Eliseu foi com ela. Convicção. E outras questões, se você olhar o texto de forma crítica, você vai falar: que mulher grossa, altiva, mandona. Não, ela está convicta. Ela está dizendo assim: você fez a fé uma vez e você vai voltar a fazer de novo. Ei, vou dizer para você que no fundo, essa mulher tinha fé, sim ou não? Por que ela tinha fé? Porque se a criança morreu, ela mandava fazer o fúnebre, o enterro. Ela não mandou fazer, ela guardou a criança, nem deixou jogada, ela botou no quarto da oração dela. O quarto onde o profeta estava orando. Lembra que ela colocou uma cama, uma cadeira, um candeeiro, um lampião? Ok? Então era o lugar onde o profeta orava. E o lugar onde o profeta orava sempre tem esperança. Ela voltou lá no quarto de guerra, colocou a criança. E quando foi buscar recurso, não falou para Geazi o que estava acontecendo. E disse para Eliseu de pé junto, dizendo assim: olha, só vou se tu for comigo. E outras partidas, Ruth 1,16, o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Ela está colocando convicção. Se você olhar por esse âmbito de fé, essa mulher está dizendo assim: somente você pode ressuscitar o meu filho. Que se é para enterrar, ela já tinha enterrado. Se é para falar que estava morta, ela já tinha jogado essa notícia de falsa esperança. Mas ela guardou tudo para ela e abriu para quem pode dar solução. Uau! No verso de número 31, Geazi foi à frente e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas não aconteceu nada, não havia sinal de vida. Ela testificou que estava morto, e agora Geazi testificou também. Voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino ainda não despertou. De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. 3 testificação. A mãe, Geazi e Eliseu, os 3 disseram: está morto. 3 testificação humana. O menino está morto, mas o pai diz a vida, o filho diz a vida e o Espírito diz a vida.
3 testificações, 3 pessoas humanas disseram, está morto. E agora chegou a hora de Eliseu agir. Agora chegou a hora mais importante de você prestar atenção. Tem alguém comigo aí, não? Diga a pessoa que está do seu lado dormindo, fala, não dorme agora. Vai ser muito importante. Diga para ela, pelo menos agora. Preste atenção no culto. Brincadeiras à parte, não vi ninguém dormindo hoje. Dá um abraço nesse irmão, fala, parabéns. Dá, Keila, parabéns para tua mãe e teu pai, dá. Não que eles durmam, né, Keila? Não é isso, né? Parabéns, paizão. Deus abençoe a sua vida, viu? Deus é bom, né, paizão? Quem estava com saudade do pastor César da Léa? Só para você saber que ele chegou, por favor, pastor. Tá bom para você? Aonde o menino está? Diga, no quarto. Em cima de quê? Diga, na cama. Com a porta aberta ou fechada? Morto ou vivo? Uau, vocês estão top das galáxias. Olha para alguém do teu lado e fala, hoje eu vou pagar o teu lanche. Pô, não é possível, acertou tudo, cara. Vale, Márcio, para ela? Não é possível, Caleb, acertou tudo. Tá de parabéns. Eliseu entrou no verso 33, sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Quem entrou? Fechou o quê? E orou quem? Já viu quando você ora, a pessoa está manifesta e não sai? Parece que o teu espírito quer se abater dizendo assim, está sem unção, né? Sem autoridade. Só que a Bíblia diz para a gente insistir na oração. A Bíblia diz orar em todo tempo. Sabe quantas vezes Elias mandou o seu servo lá no monte para ver o sinal? 3 vezes. Provavelmente aqui o próprio Eliseu, ele mandou, o que você vê? Vejo nada. O que você vê? Vejo nada. O que você vê? Eu acho que eu vi uma nuvem pequena, mas insignificante, tamanho da mão de um homem. Irmãos, o sinal aparece pela nossa insistência. As coisas mudam pelo aquilo, bater, abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedir, dar-se-vos-á. Todo que pede, recebe. Tudo que porta que bate, se abre. É na insistência. Lembra daquela última palavra do cara batendo na porta do vizinho? 3 da manhã, chegou alguém com fome, o vizinho dormindo, disse, olha, não tenho nada para comer, mas o cara continuou batendo na porta, e pela insistência dele, aquele pai de família decide levantar, e decide dar pão ao cara pela insistência. Tem algumas coisas que vão dizer para a gente que o reino de Deus é tomado pela força. Está comigo aí, não? Precisamos insistir mais um pouquinho, senão iremos culpar a nós mesmos, iremos culpar a Deus, iremos culpar a todo mundo. Olha aqui, Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou sobre o corpo do menino e colocou sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, sua mão sobre as mãos dele. Enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a aquecer, mas não é vida. Você consegue olhar essa cena? O menino deitado na cama, como a mãe deixou. Eliseu fechou a porta, não tinha ninguém lá. Imagina Eliseu, Senhor, é a minha chance agora de vida. Eu perguntei de manhã, posso perguntar agora de noite? O que vocês acham mais difícil? Profetizar um filho para quem é estéril ou recitar o filho de quem perdeu? A ou B, quem acha profetizar um filho para alguém que é estéril? Levanta a mão. Quem acha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quem acha que é recitar uma pessoa morta? Levanta a mão. Gente, sabe o que vocês estão acabando de dizer para vocês? É mais fácil o milagre acontecer na vida dos outros que na minha. É essa a resposta que vocês estão dando. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque você está dizendo que milagre tem tamanho. Gente, profetizar sobre a vida de uma pessoa que não pode gerar um filho é a mesma coisa que trazer a ressurreição de uma criança que ainda nem existe. Qual é a diferença, irmãos? Profetizar ou recitar, irmãos?
Aí o que Deus está dizendo para a gente? Ei, uma vez que você profetizou, aconteceu. Isso é uma experiência para você crescer mais na graça, mais no conhecimento. São experiências pequenas, ditas por vocês aqui agora, que vai nos habilitar para outras experiências maiores. Eu vou dizer para você que nem A nem B, para mim milagre é milagre. A mulher gastou a vida inteira. O marido envelheceu, ela não poderia engravidar, irmãos. Como isso não é um milagre? Só 15 levantaram a mão. E os demais disseram, não, tratar com defunto é mais perigoso. Não, né? É mais extenso. Que isso, irmãos? Tudo é milagre. É a mesma coisa. E quando você diz isso, você está dizendo que, literalmente, na vida dos outros é mais fácil que acontecer sobre a sua, do que sobre a sua. Você é muito bom para profetizar para os outros, mas para crer nas suas esperanças, você não é tão bom assim. Porque você acabou de dizer isso, é o que deu para entender. Não, porque o outro lá... Mas você não tem um sonho? Eu comecei o culto perguntando, quem tem um sonho? Quem tem um sonho? Então, irmãos, dá no mesmo. O teu sonho é igual levantar um defunto. O teu sonho é igual profetizar sobre alguém estéril. Sonho é sonho, irmão. Independente da dificuldade, há um Deus que resolve todos os nossos problemas. Diga um amém, pelo amor de Deus, mais alto aí. Aí o cara chega lá e bota mão na mão, olho no olho, nariz no nariz, boca na boca. Só que o texto diz que o menino começou a aquecer. Eu não sei o quão frio você estava antes do culto dessa noite. Eu sei que o ar-condicionado está até congelando legal, algumas pessoas estão mais agasalhadas, outras comprimidas assim. Mas eu acredito que o teu coração começou a aquecer nas promessas, sim ou não? Acredito que a mão do Senhor foi, a boca do Senhor foi, os olhos do Senhor foi. Eu acredito que todos nós estamos sendo aquecidos, irmão, sabia? Mas pastor, aquecer não é um milagre, mas já é alguma coisa, irmão. Já é alguma coisa. Ficar em casa era mais frieza. Agora o garoto começa a aquecer. Mas só que o texto abaixo coloca a gente desesperado. E muito desesperado. O texto diz que depois de aquecer o menino, eu acredito, lendo no final, que ele aqueceu e Eliseu tentou dizer, anima-te, volte à vida, vida. E o menino só aqueceu. Por que o texto diz que ele aqueceu? Porque a temperatura do corpo, o estresse, a emoção que estava no corpo de Elias, também passou para o corpo dele. Não há sinais vital. Aqueceu por quê? Pele com pele. Bafo com bafo. Olho com olho. Então aqueceu o corpo gelado do menino. Por quê? Tinha morrido horas antes. Horas antes. Então ainda estava aquele corpo mole, não enrijecido ainda, não endurecido. E o profeta chega, deita em cima dele, e o calor do corpo de Elias passa para a criança. Eliseu. E agora o verso posterior diz assim, Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro no quarto. Pessoal, vocês da frente, fica de pé aqui, por favor. Fica de pé. Todo mundo de pé na frente. Pode largar tudo. Tentou dormir, não deu jeito. Tem uma crise muito forte na vida de vocês. O que vocês fazem de noite? Orar, duvido. O Eliseu orou, não adiantou nada. Ele não orou, o menino? Não adiantou nada. O que a gente faz? O famoso continua orando, andando para lá para cá igual um doido. Ó, já viu o bolinho, o pastel de feira? Eliseu ficou igual o pastel de feira. Pergunta para mim, pastor, o que é o pastel de feira? Você vira ele de um lado para o outro. De um lado para o outro, pega nada. Imagine uma noite que você está inquieto, não dá para ficar deitado, a mente não funciona. O que você faz? Vou andar. Eu sei que no nosso dia de hoje, o que a gente faz? Liga a televisão, desliga, vai na geladeira, mexe no micro-ondas, né? Quer consertar uma lâmpada de noite, você precisa gastar energia. Mas você imagina o profeta Eliseu. De quem eu estou falando? Do profeta? Olha o Eliseu andando na casa. O menino morto aqui. Menino morto. Olha o Tiago, Tatiana. Aqui, pronto. Isso aqui já me levantou de madrugada dizendo, amor, estou passando mal. Eu falei, estou morto. Obrigado, pessoal. Imagine uma pessoa andando de um lado para o outro após uma sessão de oração. Presta atenção. Tem coisas. Elias estava no Monte Carmelo e ele
A Bíblia diz que ele nem terminou de orar, o fogo caiu do céu, lambeu lá. Agora o texto diz que a unção dobrada está sobre Eliseu. E Eliseu, irmãos, se você voltar, é absurdo, se você voltar ao verso 34, você vai ver que ele, além de orar, tentou passar. Lembra do que ele tem? Ele tem a unção dobrada de quem? De Elias. Então na cabeça dele, ou seja, o que está sobre mim vai ressuscitar esse menino. Não resolveu. Sabe, irmão, não é técnica. Não é técnica. E nem sempre vai ser da maneira que a gente acha. Quando eu li que ele passou de um lugar para o outro, falei, esse problema deve ter quase desesperado. Porque quem está do lado de fora da porta? A mãe. E ela crê que ele é o quê? Ela falou que ele é o quê? Então a fé daquela mulher em servir a Deus está dependente do que ele está resolvendo lá dentro com a criança. Tá ou não tá? Imagina a gente, Senhor, se eu sair daqui com essa criança morta. Primeiro, já não vou deitar naquela cama mais. Já não vou ter mais aquela cadeira. Não tenho um quartinho. E nas viagens, Senhor, eu estou muito cansado. Essa mulher vai me expulsar da casa. Senhor, o Senhor falou que todo obreiro é digno do salário. Essa mulher me dá comida. Ela me faz uma alimentação. Ela me trata com muito zelo. Ela é hospitaleira. Aí o cara olha para um lado para o outro, um lado para o outro. E eu não quero que você imagine que ele deu 10 passos. Eu quero dizer para você que ele ficou irritadíssimo. Porque ele falou assim, onde está o poder que eu recebi de Elias? Por que lá eu fiz um milagre? Por que eu profetizei? Por que aconteceu? Por que agora não acontece? Nos nossos dias de hoje, o que a gente pensa? Profetizei errado, fiz o que Deus não queria, ou estou em pecado? É só falar para alguém. Você orou, nada aconteceu, a pessoa vai dizer, esse aí não tem unção. Mas quando Deus não quer, da forma que a gente acha que tem que ser, como é que fica? Aí ele anda de um lado para o outro, de um lado para o outro. Profeta Eliseu, repete comigo, quem está andando? De um lado para o outro. Você imaginou ver um profeta assim, descabelado assim, de um lado para o outro? Quando o texto diz que ele está de um lado para o outro, ele está fora do controle dele. Ele está dizendo assim, tudo que eu aprendi caiu por terra, não sei mais nada, Senhor. Porque, em outras partes, eu dei a minha vida para o menino. Sabe aquelas coisas proféticas, que ele deita em cima do menino e fala, receba a vida. E o menino continua morto. Imagine quantas vezes ele falou na cara do menino, vida, 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 e nada aconteceu. Mas tem gente que fica de lado para o outro e desiste. Deus às vezes quer alongar a nossa longanimidade, a nossa esperança, e às vezes Deus quer provar a nossa fé aguçada no dom profético. Não é porque Deus não respondeu quando você queria que você não tem esse dom. O dom existe. E às vezes Deus quer saber quem nós somos, se só usamos ou se somos. E ele volta, depois de andar de um lado para o outro, ele volta e em seguida estendeu novamente. O que ele fez novamente? Mão na mão, olho no olho, boca na boca, corpo em cima do menino. E o texto diz, dessa vez o menino respirou 7 vezes e abriu os olhos. Alguém recebe essa palavra aí, meu irmão? Uau! O que é que nós aprendemos aqui? Muita coisa. Primeiro, nós tiramos aqui lições de persistência e insistência. Primeiro, a Bíblia diz que nossos filhos são herança de quem? Quantos filhos se encontram igual o filho da mulher sunamita? Vivo, mas morto. Morto da presença de Deus, afastado da presença de Deus, como foi orado no início. Quantos filhos estão aqui? Quantos pais estão desesperados? Pastor, já orei, já fiz. Continue orando. Continue perseverando. Embora que você não tenha, talvez consagrado, você era do mundo quando ele nasceu, mas depois que você tomou o conhecimento de Deus, você fez questão de apresentar os seus filhos para Deus, sim ou não? Mas ainda estão mortos. Ah, meu irmão, anda de um lado para o outro. Dá passada pela casa. Determina território. Ore, busque incansavelmente. O Eliseu voltou a fazer as mesmas coisas. Assim como a mulher até ensinou para o Eliseu, porque ela veio cheia de fé para Eliseu, jogando a responsabilidade, ou seja, ela criou mais estímulo em Eliseu. E ele anda de um lado para o outro, ele volta, o menino, nada acontece, e agora quando ele volta novamente, o que o menino faz? Respirou 7 vezes.
E além de respirar 7 vezes, o menino abriu os olhos. Quando o texto diz que ele abriu os olhos, voltou à vida. E no próximo texto diz pra gente: Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse: está aqui o seu filho. Quando você está diante de um profeta, seus sonhos são entregues mortos, mas você recebe ele em vida, irmãos. Quando você vem para o ambiente dele, você vem sem estímulo, você vem pesado, mas você sai leve, estimulado, você sai avivado. Você entra aqui encurvado, desesperançado, você sai reto, olhando para o céu, para o alto, meu irmão, de onde vem o meu socorro. Você vem para cá frustrado, mas você sai abençoado, sabe? Como Paulo disse, abatido, mas não destruído, irmãos, sabe, irmãos? Você entra aqui um bagaço, mas você sai, meu irmão, como uma tangerina saudável. Você entra aqui, meu irmão, todo desesperançado, você sai de esperança. Sabe, irmãos, as pessoas podem cortar os seus galhos, podem cortar as suas folhas, podem cortar os seus frutos, mas se deixar um pedacinho de raiz, ela vai penetrar sobre o solo e Deus vai trazer vida de novo. Tem alguém sendo enrijecido por essa esperança aí, meu irmão? Sabe qual é o perigo do inimigo contra a nossa vida? É que se ele deixar um pouquinho de raiz, para crente é o seguinte: chega no médico, o médico fala, 1% só. 1%? Doutor, repete. Mãe, mas é 99%. Não, doutor, o senhor falou o quê? Eu não quero saber de 99%. O senhor falou 1%? 1%? Brincou. É a mesma coisa que alguém te chamar e falar assim: não é garantido não, mas vai lá e comparece. O quê? Você está de brincadeira? Eliseu chega na casa da mulher, a mulher não enterra um menino. E o que ele fala? Minha chance. Olha de um lado para o outro, tenta a primeira vez, na segunda ele vem, deita sobre o menino volta a suspirar. O que isso diz para a gente, irmãos? Nunca desistir de orar pelos nossos filhos. Nunca. Nunca. Tive crise com meu filho mais velho. Bárbara falou aqui de manhã. Nunca, irmãos. Minha filha mais nova está na puberdade, mudando de idade, mudando de mente, um monte de coisa. Arrastado para a gente, mais perto da gente. Nunca desistir. Esses dias, você acredita que eu peguei uma foto, você está vendo no meu celular a foto dela? Tem um pequenininho, comecei a chorar. Falei, essa pirralhinha cresceu. Está querendo tirar onda com a minha cara, não acredito. Comecei a me lembrar como ela era agarrada comigo. Tudo era pai lá em casa. Tudo era pai. Tudo. Nossos filhos são da maneira que a gente deseja, não que eles querem. A Bíblia diz que nossos filhos são flechas que nós colocamos em nossas mãos. E a flecha está onde? Nas nossas mãos. Quem dá destino somos nós. Pastor, mas saiu das nossas mãos. Só se for para a mão de Deus. Nossos filhos não vão ficar em nenhum período na mão de Satanás. Nossos filhos são tirados da gente, mas devolvidos para Deus. E a Bíblia diz que horrenda coisa, terrível, que ele quer dizer, é cair na mão de Deus. Porque da mão do diabo a gente tira através da oração, Deus tira. Mas caiu na mão de Deus, papai e mamãe, deixa. Deixa, porque o choro não faz mal para a criança, abre o pulmão. É ou não é? Bota a criança para chorar. O pai está desesperado, mas o pulmão está abrindo. Deixa. Vai ser cantor. Vai ser levita, porque está pegando ar, o diafragma está sendo ativado desde pequeno. Então aprenda uma coisa: não desista de orar pelos seus filhos. Quem sonhou com o seu filho? Talvez em alguma área ou algum momento eles morreram. Mas a sunamita mostra para a gente: não é o destino final. Orar sempre, desistir nunca. Não desista de ser mãe. Talvez o médico disse que não vai dar, não desista. E outra coisa, pergunte o quê? Bota o ouvido para cá. Puxa bem a orelha. Diga assim: não desista. Puxa a orelha da pessoa que está do seu lado. Puxa. Fala para ela: não desista do milagre. Glória a Deus.
Dá uma salva de palmas e fica de pé no seu lugar. Aplauda mais forte aí, ó. Oh, dai-me de beber. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar Em outras fontes. Oh! Não preciso ele voltar pra mim ser uma vez que eu já ouvi Tu és, Senhor, quem a minha alma esperou.